no trânsito ou vamos falar diretamente? Nós temos aí participações, né? É um assunto realmente que mexe com todo mundo, né? Desde o início do ano, o ano passado. O que nós temos aí, as participações dos nossos ouvintes, Matheus? Bom dia, Jota. Bom dia ao Coronel Campos, Flávio Souza e José Afonso também. Muito bem, olha só. São milhares de participações, entre elas, fazendo algumas críticas e alguns elogios também. Vou começar pela participação a participação hoje mais cedo, um pouco mais cedo. O Belchior disse: o trânsito de Patos de Minas é precário, a cidade é pequena para suportar tanto carro, principalmente nas horas de pico. O Edgar Lima: bom dia, meu nome é Edgar. Acho que o responsável pelo trânsito poderia colocar um semáforo na Avenida Brasil com a Ouro Preto, ali abaixo do estádio da URT. Na Major Jerônimo tinha que ser mão única. Tem mais participação do ouvinte. A maioria deles estão fazendo algumas dicas também com relação ao trânsito que poderia ser feito para melhorar. Aqui o Luiz André: bom dia. Gostaria de saber o que será feito na Avenida JK, nos entroncamentos da Fátima Porto e entrada do Ipanema, já que vai ser construído lá quase 300 apartamentos. E Batalhão, tendo em vista o total abandono do órgão de trânsito, falta sinalização, faixa e semáforos inteligentes para travessia de pedestres. Gasta-se dinheiro com radar, mas não gasta com semáforo para pedestres. Aqui é a opinião do Luiz André. O Carlos do Nova Floresta: sou o Carlos do bairro Nova Floresta, parabéns para a Secretaria de Trânsito pelas alterações feitas no trânsito, principalmente as pinturas das vias, principalmente na Avenida das Palmeiras. Ô, Matheus, nós vamos parar aí, daqui a pouco você volta, senão não vai dar pra gente, né, raciocinar em cima de algumas que eu achei importantes aqui, né, Flávio? Exatamente. Por exemplo, essa da Ouro Preto, da Major Jerônimo, da Avenida Fátima Porto. Zé Afonso, você teria mais alguma colocação pra gente começar? Ou o coronel já começa falando sobre esses assuntos específicos? Bom, essas colocações aí são importantes, ele já anotou ali, ó, já vai entrar direto no assunto, nós temos que aproveitar ao máximo. Por isso é que eu parei o Matheus ali, porque são milhares, depois não vai dar pra... Calma, gente. Não tem mais a questão, Coronel Campos, da sinalização do asfalto. Muita gente coloca que o asfalto antes era considerado ruim, poroso, etc. Então a sinalização não ficava muito tempo, a tinta não resistia e etc. Agora que esse novo recapeamento, né, se o asfalto é melhor, ele aceita mais também essa sinalização, ela precisa durar, afinal de contas, essa sinalização que não dura traz complicação do trânsito. E o principal assunto disso tudo daí é com relação à tão famigerada colocação que deram, essa nomeação que deram, as multas em Patos de Minas, a chamada indústria da multa, não é isso que estão chamando. E eu queria dizer que, de acordo com a apresentação das contas fiscais do município, semana passada na Câmara, as multas de trânsito atingiram no segundo quadrimestre deste ano 2019, 2 milhões de reais no que era previsto de arrecadação. Só que a arrecadação foi de R$ 2.960.549,16. A previsão, portanto, de arrecadação de 48,03% ultrapassou em relação à casa de 2018, que foi de R$ 1.854.032,61. Eu quero já também aqui, só para deixar o Coronel Campos mais à vontade para responder, a colocação que foi feita por 2 vereadores naquela ocasião, que eles são radicalmente contra os radares, as cobranças de multas, etc. e tal. Essas observações feitas pelos parlamentares nessa arrecadação de 2.960.000, principalmente partiram do vereador Mauri da JL, que considera alarmante e desproporcional a cobrança de multas aqui em Patos. E a vereadora Edmir Avelar também considera que as pessoas realmente estão sendo lesadas com a aplicação dessas multas. Ela disse que é gritante e abusivo o que acontece em Patos de Minas. Já a vereadora Dalva Mota, a gente precisa colocar também o contraponto, acredita que as multas estão sendo aplicadas dentro do previsível, atribuindo o problema da grande quantidade de multas à falta de consciência e de respeito às leis por parte dos motoristas. E, portanto, agora a palavra com o Coronel Campos. Bom, a gente quando fala de trânsito é interessante, estava conversando há pouco com o Flávio, que eu gosto demais dessa matéria de trânsito, porque quando se fala de trânsito, nós estamos falando de interesses, né, de conflitos, né, e de mobilidade urbana.
Há pouco aí um participante aí falou sobre a questão dos veículos, né? Patos de Minas hoje tem mais de 108 mil veículos emplacados em Patos de Minas. Então isso é um número muito grande. As nossas ruas não foram preparadas para estar recebendo esse volume de veículos. Obviamente que alguns pontos das cidades vai haver algum congestionamento, né? Vai haver alguma retenção de veículos. Nós temos aí, por exemplo, a Paracatu, nós temos aí a Doutor Marculino, nós temos aí a Fátima Porto, e nós temos aí a nossa veia arterial e principal, que é a Major Gotti, em alguns momentos aí, né? E quando se fala em indústria de multa, eu utilizo muito essa questão de indústria de multa, e muita gente fala assim, fica debatendo nisso. Eu falei, não, eu acho interessante a gente debater sobre isso, porque existem alguns esclarecimentos a serem feitos. Qual que é o posicionamento? Né? Primeiramente, Jota, olha aqui para você ver. Em 2017, e aí eu pergunto para a bancada aqui, né, quais eram os instrumentos de fiscalização municipal aqui em Patos de Minas? Muito poucos ou nenhum. Era somente a Polícia Militar, através de um convênio com o município. Após, né, o ano 2017, foram implantados radares em virtude do grande número de ocorrências, principalmente de acidentes, né? Major Gotti com Olegário Maciel, que é o coração da cidade. Ali tinha muita invasão de faixa de pedestre, ou seja, desrespeito à mobilidade urbana, desrespeito com relação aos pedestres, inclusive com acidentes. Atropelamentos. Olegário Maciel com Getúlio Vargas, nós temos uma escola próxima à Igreja Matriz, 2 escolas, né? E pedestres, alunos passam ali a todo momento, fila dupla, um problema. Até hoje ainda persiste alguns exatamente. Horários, né? E isso causa alguns acidentes de trânsito, né? Doutor Marculino com a Avenida Brasil foi o ponto que nós destacamos com o maior número de acidentes de trânsito, né? Nós temos ali a chegada da cidade na Avenida Marabá, né, que por ali vem inúmeras pessoas, inúmeros visitantes a Patos de Minas, e nós temos a descida ali da Fátima Porto, próximo ali ao centro de convivência, né, porque é uma curva muito perigosa. Logo abaixo nós temos um cruzamento, nós estamos implantando ali um semáforo ali, e esses locais realmente eram os locais que mais necessitavam. Só para você ter uma ideia, durante 2 anos, que agora em novembro completa 2 anos de colocação dos radares, nós tivemos o registro de tão somente 3 acidentes de trânsito simplesmente com danos materiais. Então, se você vai olhar custo-benefício, o benefício do radar, ele é gigantesco. Nós estamos assistindo aqui nas nossas rodovias, onde há pouco tempo nós tivemos a retirada de vários radares nas nossas rodovias, né? E nesses locais, olha a quantidade do número de acidentes que ocorreram, inclusive com vítimas fatais. É verdade. Então aí é uma discussão, né? A discussão. Mas aí, coronel, é uma discussão mesmo, a gente está aqui para debater. Exato. Por que não orientar e não multar? Ao invés de multar, você começar a orientar com campanhas, etc, etc. Não funciona? Aí eu vou fazer um contraponto também, porque eu acho que a gente passou antes de 2017, só te cortando aqui, o Jota, licença só um minuto. Antes de 2017, o papo era, tem que doer no bolso, tem que meter a caneta, exato, tem que não sei o quê. Na hora que fez, vocês reclamam? Aí pede orientação, aí é muita incoerência, pelo menos. Né? E aí nós esbarramos no outro aspecto, é o seguinte, é o princípio da legalidade. Sim. Né? E nós temos aqui um agente público, quer seja policial militar, quer ser agente de trânsito, que está ali numa via, onde ele visualiza o motorista passar sem o cinto de segurança ou o motorista passar manuseando o celular. Aí eu pergunto, né? Nós temos membros daqui da bancada que têm profundo conhecimento na área de direito, eu pergunto, se o agente de trânsito ou policial militar simplesmente virar o rosto e ignorar aquela infração de trânsito... Omissão total. Exatamente, ele está cometendo um crime. Ele está cometendo um crime. E aí eu pergunto, Jota, como que o agente trans ou o policial militar consegue orientar essa pessoa uma vez que o veículo está em movimento? Não tem jeito, hein? Não é isso? Nesse ponto aí, concordo perfeitamente. Então, nesse caso, qual que é a medida a ser adotada pelo agente público, quer seja policial militar, quer seja agente trans, é lavrar o auto de infração de trânsito. E aí eu vou voltar na fiscalização que eu havia falado em 2017. Sim. Em 2017, nós tínhamos tão somente polícia militar através de convênio. Em 2018, com a implantação dos radares, nós já temos outro órgão, outro sistema de fiscalização, que é o sistema de fiscalização metrológico. Obviamente que o número de multas aumenta. Concorda comigo? Lógico. Porque nós temos aí um grande número de veículos passando, etc, etc, etc. O terceiro
O olho vivo não entra nessa, não. Não. Hoje, inclusive, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu já recebo lá diversas pessoas me questionando sobre o olho vivo estar fazendo multa. Não faz multa. Se passar um sinal vermelho, nada. Não. O olho vivo não faz multa. Existe sim, em alguns municípios, não em Patos de Minas, né, onde há uma fiscalização de trânsito através do vídeo monitoramento. Isso aí já é um outro aspecto, Patos de Minas nós não temos isso, tá? E aí, quando é no ano 2018, vem a colocação, os 10 agentes tomam posse. Então, nós aumentamos de 1 para 3 situações de fiscalização. Né? E a Polícia Militar continua. A Polícia Militar continua, mediante convênio. Né? Nós temos aí, né, os radares e nós temos também os agentes de trânsito. E aí eu faço a pergunta para a bancada. Quanto mais nós temos mais olhos fiscalizando, obviamente nós temos mais infratores sendo localizados. Não é isso? Vocês concordam comigo? Nesse ponto aí é natural, completamente natural. E o problema é o seguinte, é que a sociedade de Patos de Minas, né, os nossos motoristas, eles não estão se atentando para a observação das placas, para a obediência à parada obrigatória. Fruto disso, nós temos registrado, já foi noticiado por vocês várias vezes este ano, a quantidade de acidentes de trânsito por desrespeito à parada obrigatória, inclusive com vítimas. E com vítimas não só de ferimento, como fatal. Né? Nós estamos vendo o desrespeito, né? a velocidade descontrolada dos veículos, chegando ao ponto de vários veículos, eu vou falar vários, assim, acho que uns 2 ou 3 veículos, mas é um número considerável para nós, que a gente não quer que nenhum, né, incida nesse tipo de acidente de trânsito, caindo dentro do córrego na Fátima Porto. E aí é como dizem, tem que ser artista para cair lá. Exatamente. Artista. E aí nós temos, só para vocês terem uma ideia, o desrespeito à sinalização, o desrespeito ao trânsito, ele é tão gigantesco, Zé Afonso, que nós temos várias mortes no trânsito. Vou citar aqui alguns exemplos. Motociclistas que, às vezes, fugindo do lastro magnético do radar, ele quer passar bem junto do meio-fio. Na Marabá teve uma vítima fatal. Exatamente. Bateu no meio-fio e, se não me engano, trombou no coqueiro lá, né? Árvore lá. E vários motociclistas que aproveitam aquele espaço entre o quebra-mola e o meio-fio, que é destinado à drenagem pluvial, né? Esses motociclistas, gente, melhor diminuir a velocidade, passar em cima do quebra-mola com segurança do que arriscar passar na beiradinha, as pessoas batem e perdem as vidas. Isso aí que deixa a gente muito assustado. Coronel, nós precisamos fazer aqui uma participação também, que o senhor tocou aí no assunto, na questão dos agentes, né? De trânsito. Você ia falar isso também, né? Exatamente essa colocação, porque os agentes, no momento, não estão fazendo multas. Pois é. E eles foram treinados para isso. Então, saber dele por que eles não estão com essa função no momento, e dizer que se eles estivessem agora, por esses dias, com certeza essa arrecadação das multas seria muito maior. O senhor vai falar daqui a pouco, que eu tenho alguns questionamentos, exatamente, que o senhor citou aí, o ouvinte já participou. Exatamente. Vamos lá, Matheus. Olha só, tem muitas participações, então fiz uma filtrada aqui. O Josinei Ribeiro, o Tiago e também a Ana Paula Marra, e, além deles, outros ouvintes elogiaram o trabalho dos agentes de trânsito, falaram que foi essencial, porque o motorista de Patos é ruim de roda, e aqui a Ana Paula Marra diz: o que tenho a dizer é sobre os agentes de trânsito. Eles são muito bem educados e sempre tentam cumprir sua obrigação. Quando eu estava errado em situações de trânsito, eles me orientaram com muita educação e respeito. Além disso, parabenizo pelo trabalho que eles executam na educação de trânsito nas escolas, que é espetacular. Eles foram na escola infantil da minha filha e ela sempre fala para colocarmos o cinto de segurança. Tá vendo? Atenção é através da rua e outras coisas. E sempre lembra também de dar seta, de olhar retrovisor. Então, parabéns aos agentes de trânsito. E as pessoas estão comentando aqui também, teve outras participações, que estão sentindo a falta da atuação dos agentes de trânsito em Patos de Minas. Para fazer multa? Ou só atuação normal? Orientar e também para fazer com que aqueles que saiam de roda poder multar também. Aquilo que o senhor falou. Na realidade, Jota, eu vou ser bem franco com você, é o seguinte: muitas pessoas, como os agentes de trânsito chegaram no primeiro momento, e nós não éramos acostumados a ser submetidos a uma fiscalização, eles sempre colocaram agentes de trânsito e multas ladeado.
eles não veem o outro lado que o agente trans faz, que é a educação. Esse caso aí, por exemplo. Exatamente. Só para você ter uma ideia, né, os nossos agentes trans, eles já fazem palestras nas escolas de Patos de Minas, escolas estaduais, escolas municipais e escolas particulares. Né? Nós temos um trabalho muito bom sendo feito na escola dos maristas, no Colégio Maristas, né, na Norma Borges de Bilucos e tanto outros. Só para você ter uma ideia aqui, né, este ano, Jota, nós começamos o ano de 2018, 17, aliás, com uma escola que foi piloto, né, na educação para o trans, foi Frei Leopoldo, somente com 270 alunos. No ano 2018, nós já subimos esse número para 1.299 alunos. Já para o ano, e aí 3 escolas aderiram a esse projeto. Já para o ano de 2020, 10 escolas aderiram ao projeto e nós já estamos fazendo a licitação de 3.262 livros para atender 3.262 alunos. Né? Então nós estamos também investindo na educação para o trans, que eu acho que é a melhor forma de nós colocarmos o nosso trans numa forma mais tranquila de se viver, utilizando essa educação. Bom, daqui a pouco... Deixa eu só deixar uma pergunta antes pode fazer. Pro coronel, que é o seguinte, eu recebi ontem ligação de ouvintes, eles estão perguntando uma coisa muito interessante, o senhor é conhecedor do código, pode nos explicar, eles estão perguntando o seguinte, pergunta para o coronel lá, se naquele caso que a viatura está estacionada em 45 graus, ela pode ou não pode ser multada pelo agente de trânsito, o senhor responde daqui a pouco. E também a outra pergunta que vai ficar no ar, por que os agentes de trânsito não estão trabalhando com multas, é isso, né, Zé, que você ia falar, né? É muita coisa, mas dá tempo. Dá tempo. Vamos pro intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube 98. O contato com o estúdio da Rádio Clube 98 mudou. Ligue 3818-1798 e participe da programação. Anote aí, 3818-1798. Esse é o seu canal. Rádio Clube 98, a marca da informação. Nossa satisfação. Tá barato demais. Cenoura e pepino japonês, 1,37. Laranja pera e mamão formosa, 1,39. Berinjela e cebola, 1,79. Banana maçã, 1,94. Abacate, couve-flor e tomate cereja bandeja, 1,97. Uva Niagara bandeja, 3,97. Aberto todos os domingos. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Da nossa terra, pra toda a gente. Finanças e investimentos com Fulgêncio Bom Tempo. Como montar nossa reserva de emergência? Essa foi a dúvida que a Poliana me enviou. Se você também tem dificuldade para montar sua reserva de emergência, preste bastante atenção. O primeiro passo para construir sua reserva é trocar o nome dela. Não pense na sua reserva financeira como uma reserva de emergência, e sim como uma reserva de oportunidade. Quando você está com seu foco na reserva de emergência, você acaba atraindo emergências para sua vida. Quando você muda seu foco para a reserva de oportunidade, você também tende a atrair mais oportunidades. Mantenha sua reserva investida em alternativas com alta liquidez e rendimento acima da poupança. Assim, quando você precisar usar, ele estará de fácil acesso. Mas não se prenda em atingir um valor específico na sua reserva para então começar a diversificar seus investimentos, pensando também nas suas realizações de curto e longo prazo. Valorize o seu dinheiro e vamos prosperar. A qualquer momento tem mais. Finanças e investimentos com o coach Fulgêncio Bom Tempo. Envie sua dúvida pelo Instagram, @Fulgêncio Bom Tempo. Manhã de sábado. As notícias do seu dia a dia. As comunidades rurais em destaque. As notícias de sua comunidade. Manhã de sábado. Apresentação: Daniel Araújo. Oferecimento: Supermercado Econômico, melhor preço e melhor atendimento da cidade. Completa área de supermercado, açougue e verduras. Avenida Afonso Queiroz, 474, bairro Boa Vista. Telefone 3814-2500, 3814-4775. Varejão Simão tem tudo, utilidades domésticas em geral, a verdadeira casa das panelas. Avenida Brasil 1740, telefone 3821-0622.
Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Conheça os benefícios de ser um associado do plano familiar da Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Rua Ouro Preto, 787, bairro Várzea, telefone 3821-4945. Viveiro de Mudas Beira Rio. Mudas frutíferas e para jardinagem. Mudas com qualidade, melhor preço da cidade e melhor atendimento. Avenida JK 4450, telefone 3823-7562. Em alguns instantes, Radar. Confiram as manchetes. 8h50, Camila Gonçalves. De volta com os destaques do Radar. Casa Cheia marcou roda de conversa sobre o combate e prevenção ao câncer de mama na Câmara Municipal. Unidade Básica de Saúde do bairro Padre Eustáquio realiza nesta manhã diversas atividades voltadas ao Outubro Rosa. Conhecido como advogado dos corruptos, Cacaia participa do Fórum Jurídico em Patos de Minas neste mês. A Academia ao Ar Livre da Lagoa Grande precisa de manutenção urgente. Cobrança é de usuários do espaço. Rua Barão do Rio Branco tem sentido alterado, mas espertinhos desrespeitam sinalização. Moradores pedem fiscalização no local. Escola Normal recebe R$350 mil para a reforma. O recurso compõe segunda etapa do programa Mãos à Obra na escola. Vigilância Sanitária coleta no comércio patense amostra de produtos para análise de qualidade. Essas e outras fora as ocorrências policiais do Toninho Cury, você acompanha no Radar daqui a pouco. 8h51, deixa eu mandar um abraço aqui pro Zé Antônio do Santa Luzia, tá ligado? O programa tá bacana, tá Nossa, demais. falar em alô, deixa eu mandar um alô pro pessoal aqui do Cristavo, tá ouvindo a gente todo dia, tá adorando lá. Deixa eu começar com o coronel aqui. Só uma pergunta, então. A pergunta que eu fiz para ele aquela hora, nesse caso, coronel, a polícia pode ou não pode ser multada naquele tipo de estacionamento lá? Curiosidade do nosso ouvinte. Bom, na realidade é que existe uma norma de trânsito que ela fala que os veículos policiais, ambulâncias, agentes de fiscalização de trânsito, né, e existe mais uma categoria. Que é o artigo 29 do CTV. Que fala que essa... especiais. Exatamente, os veículos especiais, que eles, estando em operação, estando com os pisca-alerta, no caso específico, giroflex ligado, ele tem supremacia sobre a sinalização do trânsito. Mas é no local. caso de urgência e emergência que está descrito no código? Não, lá fala em operação também. Não, o código tá urgência e emergência, não? Nesse caso, urgência e emergência, devidamente identificados. E o item C do mesmo artigo 29 ainda fala que esse tipo de sinalização tem que ocorrer quando há efetiva prestação de serviço de urgência. Na realidade, os pontos que a Polícia Militar fica, até nós conversamos isso com o Coronel Valdemir, os pontos específicos que eles ficam, é porque eles ficam em condições até mesmo de atender uma ocorrência. Pois é, policial, estando ele mais próximo. Não? De urgência é quando está realmente correndo aí atrás, o código, porque a minha dúvida pessoal é a questão do código mesmo, porque o código está dizendo que é urgência e emergência, ali não há urgência e emergência. Mas na realidade, nós temos que olhar assim, o sentido do trabalho. O trabalho de segurança pública, né? Mas, a posição que a viatura está, geralmente é uma posição operacional, saída, né? já em condição de sair, é totalmente sinalizado, utilizando cone, utilizando sinal luminoso, né? Mas então, volta ao código, será que tem no código de trânsito em todo, especificando essa situação? Porque ela está diferente do artigo 19. Não, especificando essa situação propriamente dito, não. Porque aí eu entendo, até discordo do senhor nesse ponto específico, respeitosamente. Claro. Mas assim, eu acho que aí há uma diferença, há uma contradição, porque para mim o código está dizendo uma coisa e a situação é outra. Não estou de maneira nenhuma denegrindo o trabalho da polícia, difamando o trabalho da polícia, nem isso, é porque me causou estranheza essa diferença com o código. Eu queria ver do senhor onde que está essa diferença. Não, mas esse mesmo questionamento pessoas fazem pra gente lá na secretaria, né? Muitas vezes falam assim, eu fui multar nessa situação e a polícia que está naquela outra situação... As situações em que eles falam o seguinte, que está atrapalhando a ciclofaixa ali... Só que não ficam ali o tempo todo. Não fica, é um tempo não fica o tempo limitado. todo, mas é o que eu estou falando, né? O código está diferente. A colocação é importante. Para mim o código está dizendo uma coisa, a melhor situação é outra. estudar e a gente ter uma posição mais definitiva. Pode estudar e mudar essa situação também. Claro. Coronel Roberto, vamos lá. E a questão da sinalização no asfalto? Bom, o negócio é o seguinte, muitas pessoas até questionam a gente sobre a qualidade da tinta, né, sobre o trabalho realizado. Inclusive fizemos uma modificação agora no final do ano
onde nós terceirizamos, né, o serviço de pintura. Pegamos aí uma empresa que atende a cidade de Uberlândia, a cidade de Ribeirão Preto, ou seja, a empresa que faz aí um trabalho altamente profissional. Essa mesma empresa já fez ali a sinalização ali do bairro do Cristo, e nós temos algumas peculiaridades a respeito da sinalização propriamente dita. Esse asfalto aceita mais a tinta? Aceita, aceita. Ele é um micro revestimento? Né? Exatamente. Lembrando-se que há uma situação falar sobre micro revestimento. Há um tempo de carência, o pessoal fala um tempo de cura, para que esse micro revestimento ele possa efetivamente assentar no asfalto e torná-lo em condições de tráfego, né? Porque se você for observar, logo após a liberação do tráfego, a gente encontra diversas areias, né, partículas lá de britas no chão. Se você for pintar logo em seguida, obviamente com o atrito do pneu, né, vai arrancar tudo isso. Por isso que a gente espera, por exemplo, Olegário Maciel, Genoma Ciel. Por isso que tem rua que demora um pouco mais demora um pouco a receber. E há um detalhe aí que nós estamos no quê? No período de seca, um período onde cai fuligem, cai muita poeira, nós temos ali o atrito do pneu, né? Tudo isso contribui para que a faixa possa ser escondida. Ela não foi apagada, né? Se você for lá lavar, passar uma água, ou até mesmo com período chuvoso, ela vai aparecer porque a sujeira que está em cima será removida. E eu posso... Você quer... A questão dos agentes, que acho que é importante ele complementar aqui, que não estão atuando no momento com relação às multas. Na realidade é o seguinte, os agentes de trânsito estão desenvolvendo o trabalho dele de trânsito, que é um trabalho de desvio de trânsito nos locais onde estão sendo realizadas as obras de reperfilamento. Por quê? Porque os veículos não podem andar em cima da massa, aquela massa que está sendo aplicada, especialmente quando ela está mole, porque senão ela não deixa acontecer a aderência. E existe, em determinados locais, que existe um número maior de agentes de trânsito. Quando não exige um número maior de agentes, existe uma equipe de agentes que está atuando especificamente na Zona Azul. E nesses locais, sim, estão aplicando multas. Tá? Na Zona Azul, porque nós temos lá diversas pessoas que estão desrespeitando lá a Zona Azul, desrespeitando as vagas de idoso, de deficiente, ou seja, sem o uso do cartão. Então nós temos a equipe de trânsito, a equipe de agentes que estão acompanhando o reperfilamento e outra equipe que fica na Zona Azul propriamente dita. Bom, para fechar, Matheus, você tem 2 questionamentos aí. Isso, Jota, o Igor Fernando, ele está dizendo: bom dia, gostaria de parabenizar a ação dos agentes de trânsito, vejo como benéfico as atuações feitas. E aqui ele faz uma colocação assim, ó, entre aspas, por que multar e não educar? Fecha aspas. Sério? Educação o condutor aprende na hora de tirar carteira. Na rua tem que ser multado sim. Além dele, uma outra participação que é: bom dia, meu nome é Lorena, estudante de Direito, e sou contra a crítica de indústria de multa. As pessoas cometem infrações o tempo inteiro, celular na mão, sem cinto de segurança e por aí vai. E conscientes que isso não é permitido, continuam. Os patenses devem largar de hipocrisia e observarem suas atitudes ao cometerem infrações e mudarem seus hábitos terríveis de negligenciar normas. E uma última que a Maria Honório está dizendo: a multa é necessária. No entanto, acredito que se torna necessário responsabilizar o sujeito pelo erro praticado, ou seja, se matou, indeniza a família, se estragou algo, reparar o estrago, transportou o filho sem cadeirinha ou transitou sem o cinto de segurança e se envolveu em algum acidente, se responsabilize pelo ato, tirar a responsabilidade do Estado quando o sujeito é o culpado. Urgência que a pessoa se responsabiliza pelos seus atos. E eu quero dizer, o último aqui, tem muita participação, gente opinando, tá tudo armazenado aqui no sistema, você está concorrendo aos R$200, mas devido ao tempo, não dá para registrar a sua participação. Bom, Flávio, seu último questionamento. Minha última pergunta, 30 segundos não pode deixar de falar cada disso. Quais são os investimentos feitos no trânsito e se a lei do Batista vai ser executada aqui em Patos, que é a que permite usar o dinheiro das multas para a recuperação do asfalto? Já tem tanto dinheiro, né? Já tem tanto dinheiro. Isso não é dinheiro no caixa, né? Na realidade é o seguinte, o nosso parque semafórico ele é antigo, né? Nós estamos adquirindo aí os controladores de semáforos e uma empresa específica que vai montar a central de semáforo e fazer o acompanhamento por 1 ano. Então, só de investimento em semáforo, quando aquele participante falou a respeito de pedestre, semáforo de pedestre, né? Semáforo em alguns locais, nós estamos fazendo investimento de R$1.200.000. Né, R$1 milhão será investido, já está sendo e será investido, né, na pintura do asfalto. Tá? Só para você ter uma ideia, aqui na Getúlio Vargas, né, o valor que fica para pintar Getúlio Vargas na sua totalidade
é R$100 mil, não é barato isso. E R$350 mil está sendo investido em livros didáticos para escolas do ano que vem, né? Então nós temos aí esse tipo de investimento aqui em Patos de Minas. Outra coisa, esse valor da multa, o Flávio até colocou aqui, não pode ser usado para qualquer coisa no trânsito. Exatamente, há uma norma específica do trânsito, há uma lei asfaltamento, por exemplo, que para asfalto propriamente dito não pode ser utilizado. Ok. Muito obrigado. Não, peraí, a questão da sincronia do semáforo está dentro aí desse... Está dentro do exatamente, está dentro desse investimento com semáforos inteligentes. A JK é municipal ou é federal? A JK, ela é federal, ela pertence ao DENIT, tanto ela quanto as vias marginais, porque lá é uma BR e as vias marginais estão dentro da faixa de domínio da BR. Então lá não é municipal, e a prefeitura e os agentes de trânsito não podem atuar naqueles locais. Se dependesse do secretário, aquele semáforo em frente à FM não teria saído. O radar, né? O radar aliás, não teria saído, uma vez que lá tem uma escola próxima, há um movimento muito grande de pedestres que atravessam a pista a todo momento e precisam de segurança para isso. Grande abraço, secretário. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Zé Afonso. Até amanhã. Muito obrigado, Ramalho, muito obrigado, Campos, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez, nós vamos ter outras oportunidades, porque o assunto é vasto ainda, muito obrigado ao nosso prezado amigo ouvinte, um abraço para o Flávio também, para o Matheus, para a Zuzu, e a sua mensagem final. Bom, eu queria agradecer aí a 98.3 por dar essa oportunidade a nós, está aí transmitindo, né, a comunidade de Patos de Minas sobre trânsito. Eu agradeço profundamente aqui o meu amigo Zé Afonso, né, o Flávio Jota, né, e a toda a comunidade que está aí vendo as alterações que nós fizemos, né, implantação do Zona Azul, implantação de novos semáforos, enfim, agradecimento, muito obrigado. Bom dia. São 9 horas, 1 minuto. 9 horas, 1 minuto. Um grande abraço. Debate 98 de volta amanhã. O diálogo se faz necessário. A informação é poderosa. Debate 98 volta amanhã. Rádio Clube 98. A marca da informação.